em uma batalha épica que irá determinar o destino da Europa Oriental. Os alemães são liderados por um prussiano de sangue azul. Seu adversário é um filho da Revolução Russa de origem camponesa. Eles podem estar a quilômetros de distância, mas em pensamento estão diante da mesma mesa. Dois especialistas militares modernos vão penetrar em suas mentes para analisar suas táticas e estratégias. Uma equipe de especialistas vai testar os equipamentos utilizados e seu poder de fogo para revelar como a maior batalha de tanques de todos os tempos foi vencida. Generais em Guerra, a Batalha de Kursk. Fevereiro de 1943. O exército alemão acabou de sofrer uma derrota humilhante na Batalha de Stalingrado. É o primeiro grande revés germânico da guerra. Os russos atraíram os alemães para dentro da cidade. Um campo de batalha que favoreceu o Exército Vermelho, mestre no combate a curta distância. O exército alemão perde 200 mil homens e é obrigado a recuar para se reorganizar. O campo de batalha é redefinido ao longo de 1.500 quilômetros entre Leningrado e o Mar Negro. Hitler exige vingança. O trabalho de organizar uma nova ofensiva caberá ao mais brilhante estrategista da guerra, o marechal de campo Erich von Manstein. Von Manstein, com certeza, estava acima de qualquer outro general de campo alemão. Ele foi, sem dúvida, um dos melhores comandantes operacionais da história. O major-general Simon Mayo, que participou das duas guerras do Golfo, acredita que von Manstein está destinado a ser um grande general. Von Manstein veio de uma família prussiana muito tradicional. O militarismo estava em seu sangue. O lema da família era lealdade acima de tudo. Ele chegou ao exército com um grande senso de dever e de obediência e um grande conhecimento da história germânica. Do outro lado da mesa está seu adversário, o marechal George Zhukov, de 46 anos, comandante supremo adjunto do Exército Vermelho, com a reputação de ser um dos poucos homens capazes de dizer não a Stalin. Zhukov era de origem simples, de família camponesa. Ele entrou para o exército como recruta durante a Revolução e foi subindo na hierarquia. Era uma formação totalmente diferente da de seu adversário alemão. O historiador militar Philip Sabin estudou detalhadamente a estratégia de Zhukov. Zhukov era o típico general soviético, não se importava em sacrificar vidas. Qualquer um que o irritasse ou desobedecesse corria o risco de perder a vida. A enorme diferença de formação e de temperamento entre os dois generais tem um grande impacto na batalha que está se desenrolando. Zhukov quer atrair Manstein para o combate a curta distância mais uma vez. Mas o alemão está determinado a enfrentar o Exército Vermelho em campo aberto. O campo de batalha será o trecho mais avançado da linha de frente que separa os alemães a oeste dos russos. É um território com uma área equivalente à metade da Inglaterra. Von Manstein comandará o exército ao sul, uma força de 300 mil homens que avançará por baixo.
Enquanto isso, o exército central atacará por cima. Os dois exércitos se encontrarão na cidade de Kursk, cercando milhares de soldados do Exército Vermelho, tornando-os alvos fáceis dos alemães. Hitler acredita que a tecnologia superior lhe dará a vitória. Seus engenheiros têm se esforçado para aperfeiçoar aquela que já é uma das armas mais temidas do arsenal germânico. Um poderoso canhão projetado para derrubar aeronaves. O canhão Flak 88 era uma arma antiaérea, podendo disparar um projétil de 9,5 kg a 840 metros por segundo. No entanto, os alemães perceberam que se abaixassem o canhão e o apontassem para frente, podiam acertar tanques inimigos a mais de 2.000 metros. Mas a movimentação do 88 em campo de batalha não era fácil. Esse canhão, um monstro de 7 toneladas, requer um grande caminhão para ser puxado. Depois que o caminhão vai embora, os operadores ficam sozinhos, esperando que o caminhão volte. E levava um tempo até o canhão estar pronto para a ação. Sempre que o canhão parava, era preciso abaixar os estabilizadores e ajustar o mecanismo para disparar com precisão contra o inimigo. Tudo isso levava muito tempo. Eles ficavam totalmente vulneráveis a um ataque inimigo. Ele pesava mais de 7 toneladas e não tinha nenhuma proteção. Os projetistas criaram uma solução. Eles envolveram toda a arma em uma torre. Protegeram os operadores com placas blindadas de 10 centímetros de espessura. E para dar mobilidade, colocaram esteiras e um enorme motor, transformando o supercanhão num supertanque, batizado de Mark VI, mais conhecido como Tiger. O Tiger tem um alcance maior do que qualquer tanque soviético. E a blindagem espessa o torna quase invulnerável a projéteis inimigos. Ao colocarem o canhão mais temido da Segunda Guerra em um tanque, os alemães acreditaram ter uma arma imbatível. Mas os russos acreditam ter algo que poderá neutralizar o poderoso Tiger. A humilde pá. Hitler confia tanto em suas armas mais recentes, como o tanque Tiger, que ordena a von Manstein que adie o lançamento da ofensiva até que um número suficiente chegue à linha de frente. Isso atrasará o tanque em 3 meses, contrariando totalmente o instinto militar de von Manstein. Ele é mestre em Blitzkrieg, uma tática inventada pelos alemães em resposta ao impasse mortal provocado pela Guerra de Trincheiras na Primeira Guerra Mundial, quando incontáveis soldados eram enviados ao campo de batalha para enfrentar uma chuva de balas de metralhadoras. A Blitzkrieg substitui homens por máquinas. Inúmeras aeronaves e tanques velozes promovem um ataque relâmpago para pegar o inimigo de surpresa. Hábeis oficiais coordenam os tanques, concentrando o poder de fogo em pontos fracos nas defesas inimigas. Todos os comandantes eram orientados a se moverem rapidamente, atacando os flancos do inimigo, pegando-o por trás e quebrando a coesão. Era como segurar o nariz enquanto chutava as costas. Von Manstein sabe que o adiamento do tanque poderá arruinar qualquer chance de surpreender o inimigo. Mas Hitler está irredutível.
Von Manstein terá de esperar a chegada dos novos tanques. Imagino que ele tenha ficado terrivelmente frustrado. Manstein, com certeza, acreditava no princípio de que os alemães sabiam muito bem aproveitar as chances e iniciar o mais rápido possível uma batalha. Por outro lado, Hitler era obcecado pelo planejamento. Mas ele odiava, de certo modo, tomar decisões e assim os meses foram passando. Apesar da ficha militar impecável, von Manstein nunca conseguiu conquistar a plena confiança de Hitler. A relação entre os dois era prejudicada pelas origens aristocráticas de Manstein. Manstein tinha muito pouco contato pessoal com Hitler. E Hitler nunca acreditou que o oficial prussiano fosse capaz de adotar plenamente a agenda política do nazismo. Do lado russo, o general e seu comandante também estão divididos. Stalin insiste em um ataque imediato aos alemães, mas Zhukov quer esperar. As opções para os soviéticos em março de 1943 eram atacar ou defender. Eles tinham uma linha de frente estabilizada, deviam seguir em frente ou esperar que os alemães atacassem. Stalin achava melhor atacar. Sua solução desde 1941 vinha sendo, quando em dúvida, ataque. Zhukov era um homem cauteloso, queria ter todos os seus alvos alinhados primeiro. Vamos deixá-los atacar primeiro, enfraquecê-los e então contra-atacar. Assim ele queria esperar, deixar os alemães atacarem e então revidar. Zhukov afirma que, em vez de atacar de imediato, eles devem fortalecer a defesa para segurar o ataque relâmpago alemão. Ele sabe que numa guerra de desgastes são os números que importam. E ele supera os alemães tanto em soldados como em equipamentos. Ele acredita que se impuser a von Manstein um confronto estático, os russos levarão vantagem. Zhukov consegue convencer Stalin. Ele ordena que o Exército Vermelho, juntamente com 300 mil civis, preparem o maior trabalho defensivo jamais visto. Kursk era um enorme campo de batalha, uma área gigantesca com centenas de quilômetros de estepe. Era o terreno ideal para operações de blindados e os alemães, historicamente, sempre foram melhores nisso. Assim, ele pretendia deter os alemães com obstáculos fixos, ao longo de centenas de quilômetros, compondo várias linhas de defesa. Zhukov sabe que o modo mais simples de deter um tanque é abrindo uma vala diante dele. Nossa trincheira é em uma escala 6 vezes menor, mas o princípio é o mesmo. Uma queda imobilizante de um lado e uma barreira intransponível do outro. A Batalha de Kursk para os comandantes de tanques foi um grande pesadelo. Havia valas antitanques, infantaria em trincheiras, obstáculos por toda parte ao longo do caminho. E o que aconteceria se um tanque entrasse numa vala como esta? Ele ficou preso na vala. Consegue voltar para trás? Muito bem. Trincheira 1, Tiger 0. Mas essas trincheiras são apenas uma parte do plano de Zhukov. Elas são feitas para atrasar o avanço alemão e, enquanto estão detidos, os tanques podem ser atacados pela artilharia russa.
Esses agrupamentos de obstáculos antitanques são dispostos como um tabuleiro de xadrez e interligados por trincheiras para formar um cinturão defensivo com 6 quilômetros de espessura em alguns pontos. Cada quilômetro do cinturão contém até 4.500 homens, 45 tanques e também 100 canhões. Há 8 cinturões como este, distribuídos em quase 200 quilômetros do território russo. Zhukov está transformando o campo aberto, que é perfeito para o ataque relâmpago alemão, em uma densa rede de armadilhas para envolver o inimigo que se aproxima. Antes da ofensiva principal, von Manstein envia aeronaves de reconhecimento para localizar a artilharia russa. Em seguida, envia Stukas para bombardeá-la. Do alto, as posições russas parecem ser alvo fácil. Mas Zhukov, atento à ameaça, tem um truque na manga. O que os russos estão fazendo aqui visa convencer os alemães que estão sobrevoando este local de que este é o ponto forte. Primeiro, eles cortam a grama para fazer parecer que um caminhão deixou as marcas no solo. Marcamos a parte da frente, onde o disparo do canhão teria queimado o solo. E também tentamos imitar um canhão com um cano e posicionados em ângulo, para o inimigo acreditar que esta é uma posição defendida. Os soviéticos eram muito bons na camuflagem, que eles chamavam de maskirovka. Eles escondiam as tropas de dia do reconhecimento alemão, conseguindo se deslocar sem serem vistos. E quando atacavam, era uma grande surpresa. Zhukov acredita que os alemães não fazem a menor ideia do que estão enfrentando. Nas primeiras horas do dia 5 de julho, Hitler finalmente autoriza o ataque. Antes da batalha, os soldados alemães ouvem a seguinte mensagem de Hitler: "Hoje vocês farão parte de uma ofensiva tão importante que o futuro da guerra poderá depender de seu resultado." A maior concentração de tanques e armas de tanque alemãs jamais utilizada invadem a estepe russa simultaneamente pelo norte e pelo sul. Mas o ataque é imediatamente contido por uma sucessão de obstáculos letais. Espalhadas por toda a área de defesa está o pesadelo de todo piloto de blindado: minas antitanques. Vamos por embaixo desse carro. O perito em explosivos Sidney Alford vai utilizar a carcaça de um carro para demonstrar o poder de uma mina antitanque. Atenção! Eu tenho que reconhecer que isso não era um tanque, mas era um carro antes de eu apertar o botão. Todos os componentes foram separados. A carroceria ficou em pedaços.
Tem peças a 50 metros naquela direção. Tem um pedaço ali, outro aqui, e a parte da direção foi parar ali. Aqui abriu até uma cratera. Demais. Isso dá uma ideia do poder das minas. Ninguém sobreviveria num carro daqueles. Se estivessem num tanque e somente uma das esteiras passasse na mina, com sorte algumas pessoas teriam sobrevivido, mas provavelmente sofreriam um impacto e acabariam morrendo devido à concussão. À medida que os tanques avançavam, os russos colocavam mais minas no caminho. Em todo o entorno de Kursk, foram colocadas 40 mil minas. Em alguns lugares, elas ficavam separadas por apenas 30 centímetros. Como era de se esperar, von Manstein descobre que o avanço não é tão fácil como imaginava. Tanques e homens de infantaria em campos minados sofrem uma terrível pressão psicológica. Já passei por essa experiência e sabemos que se o inimigo colocou minas, alguns de nós serão atingidos por elas. Elas são feitas para atrasar o avanço, quebrar a formação, criar destroços no campo de batalha e deixá-lo à mercê de outros elementos da força defensiva. Os peritos alemães tentam abrir caminhos nos campos minados. Mas como a remoção manual leva tempo e provoca baixas, von Manstein não pode se dar ao luxo de perder soldados. Assim ele recorre à tecnologia. Uma bomba sobre esteira chamada Goliath. Um engenheiro de combate conduz a bomba até o campo minado por controle remoto e em seguida a detona. A onda de choque faz as minas próximas explodirem. Os russos tentam conter o avanço das bombas com os rifles, mas os alemães vão lentamente atravessando os campos minados. Von Manstein dispõe seus 700 tanques em formações triangulares para atacar através dos espaços abertos nos campos minados. Ele decidiu por essa formação para colocar na ponta os tanques com blindagem mais pesada. Ele esperava que fossem fortes o bastante e que conseguissem passar. E logo atrás vinha uma série de Panthers e os mais antigos Mark III e IV. A ideia era passar um número suficiente para vencer as defesas. Os tanques de von Manstein vencem as linhas russas. Mas no norte, o segundo exército alemão não abre caminho com tanques. E os russos levam vantagem. No norte, as táticas defensivas soviéticas funcionaram. Os alemães atacaram com a infantaria na frente, mantendo os tanques prontos para uma ofensiva que não ocorreu. Logo, chegou-se a um impasse e o ataque do norte foi suspenso. No sul, o equilíbrio das forças era diferente. Os alemães tinham mais tanques e atacaram com eles, conseguindo dessa forma um avanço maior. No fim do primeiro dia, os tanques de von Manstein venceram a primeira linha de defesa russa e avançaram cerca de 10 quilômetros. O plano de von Manstein precisava dos dois exércitos para dar certo, e ele sabia que o cerco não seria completado. Será que ele conseguiria, com um único exército pelo sul, sobrepujar o plano defensivo soviético?
A missão de von Manstein agora está ainda mais difícil. Com o avanço no norte interrompido, von Manstein precisa usar toda a sua habilidade para manter a pressão sobre os russos. Ele realiza ataques noturnos, surpreendendo o inimigo. E também envia grupos para trás das linhas inimigas, para criar pânico e confusão. Em certa ocasião, a SS captura alguns tanques russos e avança livremente no território soviético. Ao encontrarem uma coluna de tanques soviéticos, eles aproveitam a chance para explorar uma fraqueza descoberta no início da guerra. Somente o primeiro tanque em uma coluna russa é capaz de transmitir mensagens por rádio. Se ele for destruído, os outros tanques não conseguem se comunicar para coordenar o movimento seguinte. Uns poucos tanques alemães são capazes de destruir até 18 tanques russos por dia. Mas as fábricas soviéticas repõem os blindados com facilidade. Os alemães não estão equipados para esse tipo de confronto. Para von Manstein, uma guerra de desgastes conduzindo tanques num campo minado contra um número superior de tanques inimigos sob ataque da artilharia não era o tipo de batalha que ele queria enfrentar. Manstein sabia que, para ter alguma chance de sucesso, tinha que insistir até passar por essa camada externa das defesas russas. Se conseguisse fazer isso, voltaria ao tipo de batalha em que eles são brilhantes. Uma batalha de manobras, usando táticas de guerra relâmpago. Von Manstein perde a paciência diante das dificuldades. Ele decide abandonar o ataque direto a Kursk e contornar as principais defesas soviéticas. A nova rota o levará à cidade de Prokhorovka, no interior da Rússia. Para Zhukov, é uma manobra arriscada. Para os soviéticos, o ponto crítico da batalha foi quando as primeiras defesas caíram e os alemães penetraram 35 ou 40 quilômetros em suas linhas. No entanto, o Zhukov sabia que as forças soviéticas eram superiores. Não seria uma luta fácil, mas ele continuava achando que, se tudo corresse como imaginava, ele venceria. A ação de von Manstein obriga Zhukov a agir. Atrás das linhas de defesa, ele conta com todo o exército de apoio. Homens prontos para a luta. No total, são 400 mil soldados. Zhukov ainda não sabe quando utilizar os reforços. O momento exato é crucial. Ele precisa estar certo de que os alemães estão enfraquecidos após 7 dias de combates. Se os soldados forem enviados cedo demais, os alemães poderão derrotá-los. O principal papel desses reforços era lançar a contraofensiva planejada por Zhukov depois que o ataque inicial alemão fosse contido. Mas os alemães estavam conseguindo passar e a coisa ficou perigosa, porque era preciso realmente detê-los. Em função disso, ele se arriscou e decidiu enviar as tropas de apoio. Essa é a última linha de defesa russa. Se os alemães passarem, o caminho até Kursk estará totalmente livre.
Na manhã de 12 de julho, os tanques de Zhukov encontram os tanques de von Manstein, nas proximidades de Prokhorovka. É o início do maior confronto entre tanques da história das guerras. O adversário do Tiger alemão de 56 toneladas é o peso-pena russo T-34, de 31 toneladas. O T-34 era fácil de fazer, fácil de manter e podia ser dirigido por qualquer um, e normalmente era. Em alguns casos, o condutor já o levava direto da fábrica para a batalha. Ele não foi modificado durante a guerra, permitindo que a produção fosse ininterrupta. Um dos principais aspectos a se considerar é como proteger o tanque sem aumentar demais o peso, para não perder velocidade nem agilidade. A solução foi simples, mas engenhosa. A blindagem dianteira do Tiger tinha 100 milímetros de espessura. No T-34, a espessura era de 60 milímetros. Mas enquanto era vertical no Tiger, no T-34 era inclinada. Uma das vantagens da inclinação é que alguns projéteis simplesmente eram desviados. Mas se um deles conseguisse penetrar na blindagem, qual era a diferença comparada à blindagem vertical? Vamos descobrir agora usando dois exemplares idênticos de um livro bem espesso e um rifle de ar comprimido. Agora o segundo tiro. Muito bem, vamos ver até onde a bala penetrou no livro vertical. 240 penetrou até a página 248, 250. Agora vamos ver o livro inclinado. Ela foi só até a 111. Os projetistas descobriram que a blindagem inclinada aumenta a quantidade de aço que o projétil precisa atravessar. Um ângulo de 60 graus dobra a espessura da blindagem sem aumentar o peso. O peso menor dá ao tanque T-34 maior velocidade, característica muito bem aproveitada por Zhukov. Zhukov volta à estratégia de Blitzkrieg contra os alemães, lançando um ataque rápido e concentrado. Von Manstein espera atingir os T-34 com os canhões de longo alcance dos Tigers. Mas Zhukov não lhe dá a chance de combater à distância. Ele envia seus tanques para se infiltrarem entre os Tigers e dispararem a queima-roupa. A vantagem dos soviéticos era o grande número de tanques. Eles podiam atacar sem medo. Os tripulantes eram dedicados e conseguiam chegar perto. Conseguiam se aproximar pelos flancos e pela traseira dos tanques alemães, onde até um canhão de 76 milímetros do T-34 perfurava facilmente. As forças se misturavam e em pouco tempo travavam exatamente a batalha que os alemães não queriam, porque os Tigers eram melhor equipados para atingir os tanques soviéticos a longa distância, antes que o inimigo pudesse fazer alguma coisa. Em vez disso, eles se viram frente a frente com os soviéticos em manobras táticas de curto alcance. A batalha se torna uma disputa lenta e prolongada, e não era isso que von Manstein esperava. Ele imaginava que atacaria uma organização soviética estática, usando toda a sua força. Ao mesmo tempo, os russos usavam seus tanques de um modo semelhante a um ataque de cavalaria.
E o que aconteceu então em torno de Prokhorovka foi um grande confronto que é quase impossível visualizar. Plantações de trigo em chamas, tanques explodindo, torres voando pelos ares, tripulantes correndo, a infantaria desorientada. Caos absoluto. Dentro dos tanques, medo, cheiro de pólvora, de suor, de sangue, o barulho e a visão de colegas explodindo junto com outros tanques. Gritos ouvidos nos fones de ouvido. Foi colossal, sem dúvida a maior batalha de tanques da história. É quase impossível imaginar algo assim acontecendo novamente. Todos os planejamentos e estratégias foram deixados de lado. Agora Zhukov e von Manstein podem apenas observar. É cada um por si num cenário quase medieval de pura violência. Não há disparos pensados a longa distância. Todas as armas são disparadas a queima-roupa e cada luta é travada no corpo a corpo. Numa distância tão pequena, até mesmo o tanque Tiger com sua blindagem impenetrável torna-se vulnerável e pode ser derrotado por um simples soldado de infantaria armado com uma garrafa de vodka. O coquetel Molotov, em sua forma básica, é composto de um trapo em chamas numa garrafa com gasolina que explode com um impacto. O perito em explosivos Sidney Alford vai demonstrar seu poder. Os soldados russos em Kursk tinham uma versão mais sofisticada, que não dependia tempo para acender no calor da batalha. Em vez disso, ele contava com uma reação química. A garrafa contém gasolina, que foi levemente engrossada com borracha. Também tem um pouco de ácido sulfúrico. Por fora, eu amarrei um pacote com uma substância que inflama e queima quando entra em contato com o ácido sulfúrico. Os russos lançam os coquetéis Molotov nos dutos de ar que levam ao motor do tanque. Quando a garrafa se quebra, as duas substâncias se misturam e reagem. O combustível quente no motor do tanque se inflama facilmente, tornando esta arma simples altamente eficaz. Já estaria bem quente lá dentro e se tivesse mais combustível e óleo ali, não seria um bom lugar para se estar. E se fosse um tanque, já teria explodido por causa da munição. Eu estou a 6 metros de distância e já está quente demais. Eu vou sair daqui. Os tripulantes de um Tiger tinham poucas chances de sair. Mesmo que conseguissem, seriam atingidos pela infantaria inimiga. Mas não são somente os tripulantes de tanques e soldados de infantaria que travam batalhas próximas. Pilotos dos dois lados descobrem que, se voarem baixo bastante, podem lançar suas bombas diretamente no ponto mais vulnerável do tanque, a parte superior, onde a blindagem é mais fina. Mas nessa altitude, os aviões são alvos fáceis para as armas antiaéreas. Os pilotos russos estão muito confiantes.
aeronave que utilizam é o T-34 dos céus, o Sturmovik. O avião é apelidado de tanque voador. Apesar de ser blindado, é leve o bastante para ser ágil. O segredo do sucesso está abaixo da fuselagem. Para poupar peso, a blindagem é montada diretamente na estrutura, em vez de ser acrescentada ao avião finalizado. A aeronave mais leve pode levar mais armamentos e combustível. A blindagem é tão eficaz que resiste a impactos diretos de projéteis antiaéreos. Protegidos em seus tanques voadores, os pilotos russos executam os ataques em baixas altitudes. O Sturmovik era suficientemente blindado para resistir a armamentos leves. Com isso, os tripulantes ficavam confiantes para sobrevoar o campo de batalha e atacar os alvos que encontravam. A Batalha de Kursk já dura 7 dias e o cenário é o de um inferno na Terra. Mas em meio à carnificina, é difícil saber que lado está se saindo vitorioso. The evening of July 12th, 1943. Russian and German forces have been locked in grim combat for a week. The titanic clash of tanks at Prohorovka is taking a huge toll on both men and machines. The armies fall back a bit to lick their wounds, and people assume that they're going to take this up the next day and move on forward. And there's a feeling, probably on both sides, that they'd got the better of the encounter, and then waiting to see what the next day is going to bring. Although the German forces are totally exhausted, von Manstein remains determined, gearing them up for the next onslaught. Ele acreditava, embora não fosse típico dele insistir numa guerra de desgastes, que com uma última ofensiva conseguiria passar e seguir em frente. Então Hitler dá uma notícia que acaba com os planos de von Manstein. Os aliados invadiram a Sicília e a Itália corre o risco de ser perdida. Hitler quer retirar os tanques de Kursk e enviá-los para reforçar a Itália, a mais de 2.000 quilômetros de distância. Von Manstein fica arrasado. Para seu horror, Hitler perdeu o interesse no fronte oriental e começou a se retirar. Em vez de enviar reforços, ele começou a enfraquecer o fronte. Manstein sabia que a iniciativa cabia aos soviéticos. Ele queria continuar a ofensiva e, em sua tradição prussiana, ele foi insistente, mas educado. Von Manstein entra em acordo com Hitler. Ele poderá continuar a ofensiva no sul para pelo menos impor uma derrota parcial ao inimigo. Mas os russos têm outros planos. A maior preocupação não era apenas a Sicília, nem a retirada de tropas para combater o que os aliados faziam no oeste. Os soviéticos também lançavam enormes contraofensivas. Os alemães já tinham tirado tropas ofensivas em Kursk para se protegerem dos soviéticos em outras partes do fronte. A luta entre as tropas exaustas continua por vários dias. Mas em 17 de julho, Hitler ordena que a 2ª Divisão Panzer, que havia enfrentado o combate em Prokhorovka, deixe a região. A batalha chega ao fim. Em poucos dias, os soviéticos recuperam todo o terreno que haviam perdido para os alemães.
O vitorioso Exército Vermelho sofreu quase 180 mil baixas em 2 semanas, entre desaparecidos, feridos ou mortos. Os alemães perderam menos de 1/3 desse total, 50 mil mortos ou feridos. Os dois lados tiveram enormes perdas, os soviéticos perderam mais. Mas no caso de Kursk e de todo o fronte oriental, eles conseguiam suportar as perdas, os alemães não. Zhukov comemora a vitória declarando: os alemães puderam provar agora o gosto amargo da derrota e sentiram a força dos braços soviéticos que esmagaram um inimigo forte e odiado. Zhukov foi um grande general em todos os aspectos. Era o general que os soviéticos precisavam. Era impiedoso, disposto a lançar ofensivas a qualquer custo, mesmo que algumas falhassem. Ele usava seus recursos para vencer o inimigo em batalhas longas. Foi assim que os soviéticos derrotaram os alemães. Ele não era hábil em manobras como Manstein, e suas vitórias não eram baratas. Ele perdia mais homens do que o inimigo, mas tinha mais homens à disposição. Ainda acredito que os soviéticos venceram por causa do atraso. Sim, os alemães perderam em Kursk. A questão é, eles poderiam ter vencido em Kursk? Ou simplesmente fizeram o que os soviéticos queriam, que foi atacar uma posição defensiva muito superior? Von Manstein atribui a culpa da derrota humilhante a Hitler e deixa o campo de batalha arrasado.